Fala galera, tudo beleza? Sou o professor Luciano de Biologia, terceiro ano do ensino médio, trabalhando o conteúdo de genética e trazendo agora para você a parte chamada mapeamento cromossômico, um assunto bem interessante também e importantíssimo, tá? Cai bastante em vestibular também, pode cair no Enem, então vamos ficar bem ligadão ali, gente. Qual o objetivo? Compreender o mapeamento cromossômico, de que jeito que a gente faz esse mapeamento, entender a sequência lógica dele, né? E também interpretar informações para a resolução de um desafio envolvendo a construção de mapas cromossômicos. Então, basicamente, quando você reconhece um novo ser, um novo indivíduo, pode ser inclusive um vírus, você vai fazer um mapeamento, sequenciamento genético dele, entendendo quais genes ele possui e a distância entre esses genes. Então esse é o chamado mapeamento cromossômico. Vamos prestar atenção agora nessas duas imagens aqui, tá? Temos a imagem 1 e a imagem 2 com os genes azão, né? Com os alelos azão, azinho, bezão, bezinho, só que em duas situações diferentes. Tá? Aparentemente, olhando no primeiro momento, você acha que é igual. Mas veja aqui, ó, o azão e o azinho estão num cromossomo, tá? Em cromossomos diferentes, quer dizer. E o bezão, bezinho também estão em cromossomos diferentes, né? Separadinhos ali, e vão formar gametas também carregando esses genes separados. Já na segunda situação, o azão, bezão está no mesmo cromossomo e o azinho, bezinho também está no mesmo cromossomo, só que homólogo ao primeiro. Então, esses genes estão ligados, tá? É o que a gente chama lá de linkage ou ligação gênica. Na primeira, então, temos alelos em diferentes cromossomos e na segunda esses alelos estão ligados, ou seja, no mesmo cromossomo. Mas qual a distância entre eles? Olhando assim, não tem como a gente saber, é apenas uma representação gráfica, né? Existe uma metodologia que a gente consegue entender isso aí. Então é possível realizar esse cálculo e o que isso afeta na sua vida diretamente, né? Conhecer o mapeamento genético e a distância entre os genes auxilia no tratamento de várias doenças, como por exemplo, câncer de mama, tá? Então, descoberta sobre o câncer de mama abre via para tratamentos individuais. Você consegue acessar essa reportagem, é bem bacana, porque mostra o gene mutante que vai gerar aquele tipo de câncer, os tratamentos que podem ser feitos como intervenção a essa mutação, e aí a coisa fica mais fácil. Tá? Então é possível fazer um mapeamento genético a partir disso, sim, a partir de todo um histórico familiar e fazendo todas as análises possíveis com o máximo de precisão possível, né? E também mosca da fruta é a arma para desvendar grandes mistérios da questão da genética. Sim, moscas das frutas gostam de bananas. Você as encontra na cesta quando as frutas começam a estragar. Mas elas também são um ótimo mecanismo para investigar o tempo ou mais, especificamente os efeitos do tempo, tá? Relacionando aos genes. Isso porque o ciclo de vida delas é tão curto que permite estudá-la por gerações e gerações e o que seria quase impossível em humanos ou até mesmo qualquer outra espécie de vertebrado, né? Mas a gente consegue fazer a extrapolação a partir do estudo com elas. Isso aqui é um material do CR-Bio, de 2016, que traz isso aqui. Em 1933, Thomas Hunt Morgan ganhou um prêmio Nobel por estudar essa mosquinha chamada Drosophila melanogaster, que recebia uma herança de mutação genética que deixava seus olhos brancos e não vermelhos. Então, claro, analisando, é somente um cientista que vai analisar isso. Você, na prática, no teu dia a dia, você não vai ficar vendo a cor do olhinho da mosca. Você necessita de lupa, necessita com que essa mosca esteja parada para ter maior precisão, né? Então, o Morgan fez esse estudo ali. A pesquisa de Morgan levou a teoria sobre genes produzidos pelo DNA sem serem carregados pelos cromossomos que eram transmitidos por gerações. A descoberta preparou o terreno para a genética moderna e estudo da teoria cromossômica da herança. O que é essa teoria cromossômica? Não mais ligados apenas à questão de genes de primeira e segunda lei, mas a herança vindo dos cromossomos na formação dos gametas, trazendo genes específicos, esses cromossomos muitas vezes trocando pedaços entre os cromossomos, fazendo crossing over e tudo mais. Desde então, estudos conduzidos nessas moscas levaram a 5 premiações no Nobel de 1946, 1995 e 2011.
assuntos, né, relacionados à questão da drosófila. Conhecimento atual sobre como nos desenvolvemos, nosso comportamento, envelhecimento e evolução, todos são construídos sobre a base dessas pesquisas com as mosquinhas da fruta. Tá? Então, como eu falei, são mosquinhas, são animais invertebrados, porém conseguimos extrapolar os resultados dela para as condições dos animais e plantas superiores ali que teriam esse envolvimento cromossômico. E quanto mais as estudamos, mais descobrimos que somos parecidos. 75% dos genes associados a doenças humanas têm um correspondente identificável na mosca da fruta. Isso não significa que a mosca tem o mesmo gene, mas segue a mesma lógica. Tá? A lógica da genética na questão ali, quando a gente fala em reprodução sexuada, é sempre a mesma. Independente se seja animal vertebrado, invertebrado, plantas superiores ou plantas mais simples e assim vai indo. Tá? Então assim, genes ligados estão no mesmo cromossomo. Seres humanos são indivíduos que no seu núcleo celular, durante o processo de divisão celular, a gente acaba tendo 46 cromossomos, a cromatina se condensa formando 46 cromossomos, e nesses estão todas as nossas informações genéticas que são nossas próprias para sintetizar as nossas proteínas, como são passados para os nossos filhos através dos gametas na reprodução sexuada. Nesses 46 cromossomos estão alojados mais ou menos 30 mil genes funcionais que acabam gerando alguma característica, desde a mais simples até a mais complexa. Muitas vezes esses genes precisam corresponder de forma associada para gerar um determinado tipo de situação. Quando genes diferentes estão localizados no mesmo cromossomo, então nós temos o chamado, a chamada ligação gênica, o linkage, tá? Que seria essa situaçãozinha aqui. Diferentemente do que já foi estudado em segunda lei de Mendel, em que os genes são diferentes, são analisados conjuntamente, porém estão em cromossomos diferentes, separados. Na hora de formação dos gametas, pega um daqui, outro dali, um daqui, outro daqui, e vai formando ali gametas com 25%, mais ou menos padrão aquilo ali, de características. Tá? Então, 25% dos gametas de um jeito, 25% de outro. Tá? Então, as análises acabam diferenciando a partir dali. E com isso se constrói a chamada terceira lei da genética. Primeira lei da genética e segunda lei da genética são de Mendel. Então a gente já chama automaticamente primeira e segunda lei de Mendel. A terceira lei, ela já está associada mais a Morgan. E a gente vai chamar ela simplesmente de terceira lei da genética. Não é assim, existem pesquisadores e autores de livros que falam a terceira lei de Morgan, né? Ou simplesmente lei de Morgan. Mas vamos nos acostumar ali com a terceira lei da genética. Genes situados no mesmo cromossomo tendem a se manter unidos de uma geração para a geração seguinte. Claro, eles estão ligados, eles vão passar juntos, certo? Apenas se separando pelo processo de permuta, cuja frequência vai revelar a distância entre esses referidos genes. Se houver permuta, ou seja, troca de partes entre um cromossomo e outro, um trazendo os genes do primeiro e o outro trazendo os genes do segundo ali. A gente vai ter a chamada ligação completa entre esses genes. O que vai ser a ligação completa? Os genes estão numa proximidade que, na separação de formação de gametas, eles não sofrem crossing over. Tá? Não vai ter esse processo crossing over, portanto, vai produzir 50% de um tipo, 50% de outro. Isso na chamada ligação completa. Depois nós vamos ter o chamado fator de ligação incompleta, que daí vai mudar essa frequência, a gente já vai ver isso na sequência ali. Vamos entender primeiro ali, dar uma aprofundada, você já viu isso no primeiro ano do ensino médio, onde vai falar ali sobre divisão celular, gametogênese, em que ocorre esse processo de crossing over, de permuta. Então ele é um fenômeno que possibilita uma maior variabilidade genética em diferentes espécies. Vamos dizer o seguinte, o que é essa maior variabilidade? Você espera um grau X de combinações. Mas o que acontece?
quando você faz a troca de pedaços entre os cromossomos, você aumentou às vezes, centenas de vezes, esse resultado esperado. Por quê? Você está aumentando a variabilidade genética, mudando a variedade de resultados ali, ok? Nesse processo ocorre a troca de trechos entre as cromátides dos cromossomos homólogos, fazendo com que haja esse processinho ali. Mas esse aumento da variabilidade é algo assim que se torna extraordinário ali do ponto de vista também de variedade biológica, de diversidade biológica entre as espécies. Entre uma mesma espécie, variações na forma do rosto, no comprimento de cauda de um animal, de asa, ou seja, ele impacta em diferentes pontos ali. Muito bem, gente. Taxa de recombinação. Então, falando em recombinação, a gente está falando que já houve o chamado crossing over. Aconteceu, tá? Então, recombinou ali. A taxa de recombinação entre dois genes é diretamente proporcional à distância entre eles no cromossomo. Quanto mais perto um do outro, mais próximos, o que acontece? Uma menor taxa de recombinação. Quanto mais distantes, é mais fácil a recombinação, porque o bracinho de uma cromátide vai lá e puxa o da outra, porque fica mais fácil, mais distante. Então, por exemplo, entre os genes E e F, tem uma menor chance de crossing over. Agora, vamos pensar entre esse E e o I aqui, ó, distância grande entre os dois, fazendo com que haja uma maior chance de crossing over. Tá? Então, entendendo-se numa fórmula, taxa de permuta, ou de recombinação, né? De crossing over, perdão, é igual à taxa de recombinação, diretamente proporcional. E as unidades que a gente vai dar disso, entre eles, vai ser o R, que é a unidade de recombinação. A gente não vai dar em centímetros. Se fosse fazer em centímetros, a gente ia dividir centímetros em milhões de vezes e ia ficar um número incalculável. Então a gente vai chamar unidade de recombinação, unidade Morgan, porque Morgan, falando lá do pesquisador Thomas Hunt Morgan, ou simplesmente centimorgan. E também temos uma outra unidade que a gente vai chamar de morganídeo, tá? Então, qualquer uma delas está valendo ali. Então, por exemplo, taxa de recombinação. Nós temos ali as taxas de recombinação entre o gene A e C de 40%, entre o gene A e B de 30% e B e C de 10%. Não vamos perder de vista que estamos falando de cromossomos ligados, de genes ligados no mesmo cromossomo. Então, o que acontece? É o mesmo cromossomo com essas taxas de recombinação. Então, o que a gente vai fazer? Pegar a maior distância entre eles, que é 40, tá? E a gente vai mapear A e C em 40%, tá? A gente vai pegar ele ali primeiro e colocar ali no distanciamento de 40%. É a maior distância. Quando você for fazer no teu caderno, até mais legalzinho assim, para ficar melhor, você passar um pouquinho do tamanho das distâncias para ficar assim mais visível para você. Porque não acaba ali o cromossomo, tá? Ali a gente está falando de um intervalo entre um pedaço de cromossomo. Segunda distância é 30% entre A e B. Então, a partir do A, a gente dá ali a distância, ali 40, né? Entre A e B, a distância de 30. Beleza? Mais ou menos proporcional. Se conseguir, às vezes, fazer um papelzinho milimetrado ou mesmo com régua para fazer a diferença ser proporcional, fica mais legal, tá? E os outros 10% seria aquilo que sobrou entre B e C, né? A distância entre eles. Então, 30 entre A e B e 10 entre B e C. Somando 30 mais 10 dá o 40 da primeira linha. Então fica lá a dica para você conseguir fazer isso com maior propriedade. Primeiro, colocar no esquema os genes com as maiores taxas de recombinação, né? Então, da maior para a menor distância e considerar essa taxa de recombinação através das unidades. O R, CM de centimorgan, né? Aí vai ficar conforme o teu professor orientar ou mesmo você utilizar ali como uma base para você desenvolver no teu vestibular, no teu Enem, mas presta atenção. Se a alternativa, né, se for uma questão com alternativa que caia para você na prova, Enem, vestibular ou qualquer outro tipo de avaliação que você venha a fazer, se as unidades nas alternativas derem centimorgan, faz todo ele em centimorgan. Se der unidade de recomendação, põe o R, né?
É a mesma coisa. O importante é você saber fazer o distanciamento entre eles e a sequência. Agora, galera, você sabia que você já pode encomendar o teu sequenciamento genético? Como fazer esse mapeamento? Aqui tem um anúncio, né? Compra e receba em casa, paguem até 12 vezes sem juros. Até isso vocês estão fazendo. Colete seu DNA, basta seguir as instruções que virão dentro do kit, né, para coletar esse DNA, e devolve e aguarde. Seu resultado sai até 15 dias após o recebimento das amostras em nosso laboratório. Esse foi um anúncio, isso já existe, né? Não é uma coisa única. Em vários lugares já estão sendo feitos isso. E já estão produzindo para você o teu mapeamento genético. Não vamos falar de preços aqui, você vai pesquisar, vai analisar. E obviamente qualquer demanda pequena torna-se mais caro. Quando as demandas se tornam maiores, às vezes vai barateando. Então não vamos nem falar de preço aqui. Então algumas empresas já fazem seu mapeamento genético, mas isso exige um laboratório especializado. Vamos entender melhor isso? Vamos primeiro a uma atividade, antes de a gente dar essa aprofundada ali para vocês, tá, gente? Agora o desafio é com vocês de montar esse mapa cromossômico. Lembrando, primeira coisa, os genes estão localizados no mesmo cromossomo, tá? Aqui vai dando as distâncias para vocês. Tá dando em M, né, de morganídeos, beleza? Essa coisa, que centimorgans, que o R e tudo mais. Supondo que os genes A, B, C e D estejam no mesmo cromossomo. Primeiro, aí a gente já mata que é um caso de ligação gênica, não é um caso de segunda lei. A está distante de B em 45M. Beleza. D está a 5M de B e as distâncias A, C e CD são de 20 morganídeos respectivamente. Tá? Então está dando ali para vocês as distâncias. Faça um desenho desse cromossomo com as devidas distâncias entre os genes e socialize com seus colegas, tá? Dicas. Primeira coisa, analise qual que é a maior distância. Faça o risquinho do cromossomo, do esquema, né, do cromossomo. Faça até maior do que a distância que você vai dar ali. Pegue uma reguinha, de preferência ali, divida em unidades, né, para você colocar ali basicamente algumas unidades e fazer a maior distância entre eles. Depois você vai preenchendo a segunda maior e assim você vai fechando o mapeamento cromossômico. É bem legal de fazer, bem gostoso. A hora que você se empolgar com isso, você vai querer fazer vários exercícios de mapeamento cromossômico. Isso cai no vestibular também, cai no Enem, cai provavelmente na tua prova de genética, tá? Mas vou dar aquele tempinho para vocês tentarem fazer, a gente já volta.
Então vamos ver lá, gente. Primeiro a distância, claro, eu já vou mostrar para vocês pronto aqui como que vai ficar, mas depois você dá uma comparadinha, tá? Então, a distância, assim, a sequência do genes ficou ACDB, né? Com o D e o B ali numa distânciazinha menor. Então dá uma analisada, dá uma comparada, vê se você acertou. Se você não acertou, tenta refazer. E vai rolar um mão na massa aí para você que depois você vai ser um pouquinho mais trabalhoso, com mais unidades ali, mas você vai tirar de letra, ok? Então vamos lá, nesse mão na massa que eu acabei de falar. Um grande geneticista deixou um enigma para seus alunos resolverem. Ele disse que ao sobrepor 2 cromossomos artificiais de mesmo tamanho criado por eles, uma mensagem foi revelada. Então pegou 2 cromossomos e sobrepôs um no outro. Desde então ninguém nunca conseguiu descobrir que mensagem era essa. Para conseguir encontrar a mensagem oculta é preciso criar um mapa gênico de cada um dos 2 cromossomos com as informações que estão disponíveis nos slides seguintes. Olha o bando de informação. Esse é o cromossomo 1, tá? Depois você pode ver isso aqui, parar essa aula, analisar, ou também entrar no RCO, lá também tem essa aula lá, postadinha, com esse mão na massa bem legalzinho. E o cromossomo 2 também com essas informações, beleza? Fazer o distanciamento entre eles, tá? Então, basicamente, atividade peça que você faça esses distanciamentos, veja que lá vai misturar números e letras, mas as distâncias entre eles seguem o mesmo, tá? A resolução disso, como que vai ficar, tá? E, enfim, né, ao concluir o mapa de cada um dos cromossomos e colocá-los sobrepostos, podemos ignorar os números com as letras e teremos a mensagem, que seria estudar bio, tá? Basicamente isso. Mas é bem bacaninha de se fazer, tá? Faça com seus colegas ali, claro, aqui já demos um spoiler do resultado, mas é bem sossegadinho de você fazer isso aí, ok? Retomando ali, gente, estudamos o conceito de ligação gênica ou linkage e também compreendemos esse chamado processo de crossing over, como ele acontece. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado disso, espero que vocês treinem bastante, conversem com o teu professor e dê uma boa aprofundada nisso. Até uma próxima, valeu, gente. Tchau, tchau.